Bom, hoje eu vou falar sobre a cosmologia newtoniana. Bom, quando se fala em cosmologia, geralmente o cidadão já pensa na geometria de Riemann, já começa a imaginar a álgebra tensorial, né, um espaço quadridimensional, e é possível começar a estudar a cosmologia sem todo esse aparato matemático. É claro que você não vai ignorar, né, com os estudos mais avançados de modelos de universo, as equações de Einstein. Né? Você não vai poder ficar ignorando a teoria da relatividade geral. Mas só que antes, né, você pode começar a estudar alguns modelos cosmológicos usando a mecânica newtoniana, usando o formalismo newtoniano. Tá? Até porque alguns, tanto se você usar a mecânica de Einstein quanto a de Newton, você vai ver que as equações elas irão se igualar, né, dependendo do modelo de universo que você está estudando, né, que você está criando, né, para tentar compará-lo com a realidade. Então eu vou demonstrar aqui a equação de Friedmann usando a mecânica de Newton, o tempo de Newton, o espaço plano, a lei da gravitação universal, a dinâmica de Newton, né? E eu vou chegar na equação de Friedmann usando o formalismo newtoniano. Então aqui a princípio, né, vamos imaginar uma esfera que ela pode se expandir ou contrair de uma maneira isotrópica e homogênea. Essa esfera ela tem um raio E, né, RE aqui é o raio da minha esfera. Esse raio ele é uma função do tempo, né, já que ele pode tanto a esfera contrai ou se expande, tá? Ele é uma função temporal, e aqui eu tenho uma massa de prova m na superfície dessa esfera. Bom, a densidade, né, da esfera é massa pelo volume, né, da esfera. Então, ρ, que eu estou chamando de densidade, ela vai ser a massa da esfera dividida pelo volume da esfera. Aqui fazendo aqui um trabalho algébrico, né? Esse 3 está aqui no denominador, ele vai passar para o numerador. Então, a minha densidade, né, temporal, ela vai ser 3m 4πr r ao cubo, tá? Esse r entre parênteses t é só para lembrar que esse raio da esfera ele é uma função do tempo. Escrevendo a lei da gravitação universal de Newton para essa configuração de massa, eu vou ter que a força, né, vai ser o negativo da constante da gravitação universal, a massa da esfera, a massinha m, né, do meu corpo de prova, da minha massa de prova, dividido pelo raio, né, ao quadrado aí dessa minha esfera, pela distância ao quadrado, né? Então, se eu diferenciar, né, se eu escrever a aceleração, né, se eu derivar então duas vezes aqui, se eu escrever a aceleração ela é dada como o quê? Se eu utilizar aí o princípio da dinâmica, o somatório das forças resultantes é igual à massa da aceleração. Então a minha aceleração eu posso escrevê-la como sendo força sobre massa, né, que vai ser a diferencial, a derivada segunda, né, do raio com respeito ao tempo. Então isso aqui ficará então, usando aí a lei da gravitação, né, força por m vai ser igual ao quê? O negativo do g, massa da esfera, dividido pelo raio ao quadrado. Eu só peguei essa fórmula, essa equação aqui, né, e isolei, eu passei esse m pequeno da massa de prova para debaixo da força. Com isso eu tive a aceleração, tá certo? Então esse termo aqui da minha equação é a aceleração, que ela pode ser escrita dessa forma, passando esse m pequeno para debaixo do denominador no primeiro membro da equação 3.
Então, o que eu posso fazendo aqui, evoluindo essa equação 4 para a equação 5, né, eu multipliquei os membros, né, eu multipliquei o membro por DRE dt, tanto o primeiro membro quanto o segundo membro da minha equação 4 por DRE dt. Com isso eu não teria a equação. Então, fazendo essa multiplicação, né, por essas diferenciais e integrando, eu vou ter a equação de 5 para 6. Então, eu tenho essa equação aqui, 6, né, que vai ser a integral da derivada segunda de RE dt, DRE dt, que vai ser igual ao negativo da integral de GMRE ao quadrado DRE dt. Então, para a gente resolver esse problema, dessa equação 6 aqui, para a gente melhorar a cara dessa equação 6, vamos integrá-la por uma substituição simples. Vamos chamar aqui de zeta esse termo, né? Zeta vai ser o DRE dt. Então, um dz, diferencial de zeta, vai ser a derivada segunda do raio da esfera com respeito ao tempo. Tá? Então, se o meu zeta é esse cidadão, então eu posso escrever, né, e o meu dz é a derivada segunda do raio da esfera com respeito ao tempo, eu posso escrever essa derivada dessa forma. Tá? A minha derivada segunda, como é um dz, vai ficar dz. E a minha derivada primeira do raio da esfera vai ficar um zeta. Então eu vou ter uma integral de zeta, dz, e integrando, fazendo a integração, eu vou ter o quê? Meio da derivada, né, do raio com respeito ao tempo ao quadrado, mais o 1, onde esse 1 é a constante de integração. Tá? Bom, se a gente for olhar aqui, a gente só aplicou aqui uma derivada, uma integral simples, né? Integrou o zeta com respeito a ele mesmo, né? Então eu vou ter um zeta ao quadrado dividido por 2, depois eu vim e fiz a substituição. Quem que é o zeta? O zeta é a derivada primeira do raio da esfera com respeito ao tempo. Tá? Então essa equação, o resultado aqui da equação 8 é trivial. Agora, trabalhando com o segundo membro da equação 6, o que eu vou ter? Então vamos lá. Eu vou fazer a mesma coisa. Vamos dar uma olhada aqui na equação 6, como ela está, o segundo membro, né, da equação 6. Né? Então vamos reescrevê-la aqui embaixo. Então está aqui a equação 6. Já você pode aqui chamar de novo uma substituição simples, né, para te ajudar se for necessário. Mas do jeito que está esse integrando, né, é fácil verificar que ele vai ser menos, né, menos GMR, né, mais uma constante de integração. Tá? Menos com menos, né, fazendo a multiplicação, vou ter um positivo. Então vai ser GM dividido por RT mais a minha constante de integração. Então, igualando esses dois resultados, lembrando que eu estou trabalhando com a equação 6, primeiro eu integrei o primeiro membro da equação 6 e depois eu integrei o segundo membro da equação 6. Então, agora eu vou igualar esses resultados. Então, igualando os resultados, né, da equação, vamos lá de novo, que é a minha equação 8, pegando lá o resultado dela, né, meio a diferencial segunda do raio com respeito ao tempo ao quadrado, que vai ser igual a GM RET mais U menos 1. A diferença aqui, estou fazendo a subtração já das constantes de integração. Uma diferença de constantes, você vai ter uma constante novamente. Tá? Então aqui, ó, como eu deixei aqui na anotação, depois você para o vídeo aí e vai lendo as coisas que eu escrevi, tá? Que eu estou escrevendo aqui embaixo. Então, a minha equação 11 então, é o resultado da integração, né, da equação 6. Então eu vou ter meio da derivada do raio da esfera com respeito ao tempo ao quadrado, que é igual a GMRET mais U. Tá? Então, olha só, o que eu deixei? Que o primeiro membro é energia cinética por unidade de massa. Tá? Isso aí você fazendo uma análise aí, né, dimensional, depois você vai chegar a essa conclusão. E o segundo membro da equação representa a energia potencial por unidade de massa.
logo esse U aqui também vai ter uma dimensão de energia. Bom, aqui tem o meu RE, esse RE que é o meu raio da esfera, como ele está modificando com o tempo, né? Isso aí vai ser igual a AT, que multiplica o RE. Esse AT é uma grandeza chamada de fator de escala, e esse RE que é o meu raio comóvel da esfera. Então vamos entender o que é isso aqui. Eu recomendo vocês depois olharem no livro da Barbara Hayden, Introdução à Cosmologia. Tá? Esse livro está em inglês, é um livro muito bom. No capítulo 4 sobre dinâmica cósmica, vai estar falando a respeito dessas coordenadas comóveis. Tá? Então o que tem aqui? Então, aqui tem um desenho, né, explicando o que é uma coordenada comóvel. Então aqui a gente tem aqui um espaço, a gente tem aqui um plano quadriculado. Os pontos de interseção, à medida que esse espaço, que esse plano sofre uma expansão, eles possuem as mesmas coordenadas, apesar que houve a criação do espaço, né, entre os quadriculados. Mas os meus pontos de interseção continuam tendo as mesmas coordenadas. Essas coordenadas que não se modificam com a expansão do espaço, do plano, são chamadas de coordenadas comóveis. Tá? É um fator. Então, o que vai relacionar esse primeiro espaço, esse primeiro plano, com esse segundo, com esse terceiro, é esse fator AT, que é uma função temporal, que é chamado de fator de escala. Tá? Então, eu posso reescrever a minha massa, né? Vamos lá pegar aqui a equação, na equação 2, vamos voltar lá na equação 2. Onde está a equação 2? A equação 2 é a equação de densidade. Então a gente vai escrever, a gente vai isolar a massa, vamos isolar a massa em termos da densidade. Então a massa vai ficar, massa que vai ficar igual a 4π do raio da esfera ao cubo, que multiplica a densidade da esfera. Tá? Então, substituindo agora aqui, fazendo aqui a substituição, né, da equação 12 na equação anterior, vem. Então, qual que é a equação 12? É que relaciona o raio, né, o raio, né, da esfera com o fator de escala e o raio comóvel. Então, vamos lá ver o que a gente tem aqui na equação 13. A gente tem um RE, a gente foi e substituiu. Né, o RE está ao cubo, então a massa vai ficar 4/3 de A do fator da escala ao cubo, que multiplica o raio comóvel da esfera ao cubo, que multiplica a minha densidade, tá? A densidade da esfera. Então, substituindo esses resultados na equação 11, vamos ver quem é a equação 11. Equação 11, aqui é a equação da conservação da energia, né? Eu tenho energia cinética e energia potencial. Então, o que a gente tem? Vamos fazer as devidas substituições. Vamos lá, na equação. Então, a gente tem ali o quê? A gente tem uma derivada, né, do raio. Vamos voltar lá de novo. A gente tem aqui uma derivada, a primeira derivada, né, do raio da esfera com respeito ao tempo. Então, vamos derivar. Quem que é o raio? É o fator de escala que multiplica o raio comóvel da esfera. Então, eu tenho uma derivada primeira do fator de escala que multiplica o raio comóvel, né, ao quadrado. Isso aí vai ser igual ao quê? Olhando aqui, deixa eu ver se eu diminuo isso aqui para não ficar voltando lá toda hora. Vamos ver quem que é o meu próximo fator aqui. O meu próximo fator aqui tem o meu raio T. Então vai ver aqui no meu R, o meu raio da esfera T, que eu vou substituir o fator da escala que multiplica o raio comóvel. Então vamos lá. Aqui então, ó, fator de escala que multiplica raio comóvel. E aqui a gente vai ter um raio ao cubo. Aliás, vamos voltar aqui embaixo, dar uma olhadinha. Isso. Tá vindo uma massa aqui, né? Ó. Tá vindo uma massa. Tem uma massa aqui. A gente vai substituir a massa na equação 11. Essa massa vai ser substituída por essa equação 13. Então, aqui no lugar do M, e já fazendo a substituição pelo raio, né, da esfera, eu vou ter o quê? Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Então, aqui no lugar do M, fazendo a substituição pela equação 14 aqui, ó, vou ter então 4, vou ter G dividido por fator de escala, que multiplica o raio comóvel, 4/3
do fator de escala ao cubo, raio comóvel ao cubo, densidade da esfera, mais U. Tá? Então isso aqui eu só fiz a substituição. Eu substituí a equação 14, eu substituí a equação 13, eu usei o raio da esfera, né, que está evoluindo no tempo. Eu escrevi esse raio da esfera em função de um fator de escala que multiplica o raio comóvel. Peguei todas essas informações e substituí na equação 11. Tá? Eu fiz as devidas substituições. Daqui para baixo, o que a gente vai fazer? Bom, aqui a gente tem uma derivada primeira. Não, uma derivada primeira do fator de escala. O fator de escala também é uma função temporal. O raio comóvel, ele não depende do tempo, né? A coordenada, aliás, raio comóvel não, as coordenadas desse raio é comóvel, ele não depende, né, do tempo, então ele não vai sofrer influência dessa diferencial, mas o meu fator de escala irá. Então aqui ficou uma derivada primeira do meu fator de escala, então ficou a ponto. A ponto é uma função temporal. Ao invés de eu escrever dA, dt, eu posso escrever a ponto para simplificar as coisas. E eu quadrei tanto o raio comóvel, tá, quanto o a ponto. Deixei quadrado. Bom, aqui o que eu fiz aqui? Eu fiz uma simplificação. Né? Aqui eu tenho um fator cúbico, aqui tem um fator simples. Então aqui vai ficar um fator quadrado. Então aqui ficou a fator de escala ao quadrado, raio comóvel ao quadrado, que multiplica a densidade da esfera, mais U. Tá? Bom, daqui para baixo, o que eu fiz aqui? Ó? Então você vai dando uma olhada aqui que eu estou escrevendo aqui. Ó, né? Eu expliquei isso aqui no vídeo e tal. Agora a gente vai multiplicar essa equação 16. A gente vai multiplicá-la por 2 e vamos dividir pelo raio comóvel ao quadrado e fator de escala ao quadrado. Tá? Então, ó, pegando aqui o primeiro membro da equação 16 e multiplicando por 2 e dividindo pelo raio comóvel ao quadrado e fator de escala ao quadrado, vou fazer a mesma coisa no segundo membro. Tá? Vou multiplicar aqui ao quadrado por 2, né, e dividir pelo raio ao quadrado até o quadrado. Tá? A mesma coisa, vamos fazer aqui a multiplicação, eu vou fazer por esse U aqui, ó, tá? Que eu não fiz aqui, esqueci de colocar aqui na equação 17, mas eu coloquei ela aqui na equação 18. Tá? Então você vai multiplicar esse U por 2 e vai dividir pelo raio comóvel ao quadrado, aliás, né, você vai multiplicar por 2 e você vai dividir pelo raio comóvel ao quadrado, que multiplica aí o fator de escala ao quadrado. Né? E vai ficar assim. Tá? Esse 18, essa parte aqui, o segundo termo do segundo membro da equação 18 deveria figurar aqui, mas eu esqueci de colocar isso aqui lá. É só você vir cá e dar uma olhada no código fonte aqui do LaTeX, você vê que tem hora, devido aqui à quantidade de detalhes, que a gente esquece de colocar essas coisas aí. Tá? Então, levando isso aí em consideração, vamos voltar aqui. Eu vou ter então o que? Fazendo aqui as devidas simplificações, eu vou poder simplificar esse cidadão aqui com esse raio comóvel, o 2 com 2, ficará nesse primeiro membro apenas a ponto dividido por a ao quadrado. Bom, aqui o que eu vou poder fazer aqui com esse cidadão? Eu vou poder simplificar o meu raio comóvel ao quadrado, né, com o raio comóvel ao quadrado. O meu fator de escala ao quadrado, eu vou simplificar com o fator de escala ao quadrado. O 4 eu vou multiplicar com 2. Então ficará 8πg dividido por 3, densidade ao quadrado, né, que multiplica aí a constante da gravitação universal, mais 2 vezes U, né, que vai ser aí o somatório da energia mecânica. Né, esse U é um somatório, né, de energia mecânica, vai ser a soma da potencial mais a cinética, que multiplica 1 dividido por raio comóvel ao quadrado, que multiplica o fator de escala ao quadrado. Então, essa equação aqui é a equação, né, de Friedmann, demonstrada através do formalismo newtoniano. Tá? Depois, né, o cidadão foi evoluindo, ele vai continuar trabalhando, né, nessa equação, tá? Usando a curvatura do espaço, vai entrar aqui com um capa, que vai ser, né, vai estar informando qual que é a curvatura do espaço, qual que é a geometria do espaço-tempo para o modelo de universo que você está usando. Vai entrar com uma constante lambda, né, com a constante cosmológica lambda. Você vai entrar com fatores relativísticos e você vai continuar a demonstrar
as equações de fluido cósmico, né, usando a equação de Friedmann. Por enquanto, quando o cidadão começar a estudar os modelos cosmológicos, ele pode começar a entender esses modelos cosmológicos usando-se da mecânica newtoniana. Após entender o funcionamento dos modelos cosmológicos, né, que podem ser estudados aí usando o tempo de Newton, como eu já falei, a lei da gravitação universal de Newton, né, um espaço plano, aí sim o cidadão vai para modelos mais sofisticados, onde requer as equações de Einstein. Beleza? Bom, dá aquele like aí pra gente no vídeo, tá? Se inscreva no canal e Feliz Natal!